qual é o verdadeiro significado do Natal. Por que que o Natal é um tempo para pensarmos em esperança? E por que que cada dia que passa, cada ano que passa, na verdade, nós vemos mais e mais pessoas falarem: ah, o Natal não tem mais o mesmo clima, já não tem mais o mesmo significado. Todas essas coisas nós vamos entender aqui no vídeo de hoje e por que que é muito importante que o Natal, que o clima, que o espírito natalino, que é o espírito de comemorar o nascimento de Jesus Cristo, seja reavivado em nós. E porque isso vai ser cada vez mais importante do ano que nós estamos até os próximos e até o fim de todas as coisas. É muito importante que nós venhamos reavivar esse clima, o clima dessa época entre nós. Então, hoje eu venho para batalhar, para falar com você sobre isso. E se você é uma pessoa que também ama essa época do ano, confesso que final de ano, assim, essa época de Natal e Ano Novo é a minha época preferida. Então, se assim como eu, você é uma pessoa que gosta também desse período, ou se você é uma pessoa que deixou de ver significado nessas datas, fique comigo hoje aqui até o final desse vídeo. Com certeza as coisas vão... Você vai sair daqui hoje com uma visão diferente. Então, como de costume, eu já peço para você, deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas têm ajudado com like, é verdade, mas algumas têm esquecido e pouquíssimas pessoas têm comentado nos vídeos. Irmãos, eu estou começando esse projeto aqui, o projeto desse canal, então seu feedback é muito importante, a sua opinião é muito importante, a sua experiência, o seu testemunho, o seu pedido de oração é muito importante. Então, eu venho pedir para que você deixe sim os seus comentários, não deixe de comentar, não deixe de deixar um pouco aqui da sua experiência. Então, conto com você nesse aspecto. Antes de nós entrarmos de vez para comentar qual que é o cenário atual do Natal nos dias de hoje, eu gostaria de ler uma passagem que está aqui em Mateus, o primeiro capítulo, do verso 20 até o verso 23, comentando sobre o nascimento de Jesus. E diz assim: mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Ou seja, para aquele período, o nascimento de Jesus representava a esperança da chegada de um Salvador. Alguém que novamente viria para libertar todo um povo. Naquele contexto, o povo de Deus, que nesse contexto histórico já não estava ali sobre a garra do Egito, sobre as garras do Império Babilônico, mas nesse contexto era um povo que estava vivendo dificuldades ali, já sobre a legislação ali, sobre o domínio do Império Romano. Porém, Jesus, ele veio para um propósito ainda maior do que as pessoas acreditavam nele. Essas pessoas, elas tinham uma esperança de que ele livraria eles somente desse império, mas não. Jesus, ele não veio para nos livrar de um império específico. Jesus veio para nos livrar do reino das trevas. E isso é atemporal. Para quem viveu antes de Cristo, para quem foi contemporâneo de Jesus e para nós até os dias de hoje, ele veio para nos livrar do reino das trevas. Então, todo aquele que reconhece Jesus como o seu Salvador é liberto do mal. E aí sim você tem uma vida livre. Então, nesse contexto, nós entendemos porque que, claro que essa data de 25 de dezembro, ela é escolhida de maneira simbólica, mas nós entendemos que é importante celebrar a chegada desse que nos salvou das garras do mal, de uma vida de engano, de uma vida sem perdão, de uma vida de condenação. É por isso que Jesus veio por mim e por você.
Então, beleza, até aí tudo bem, a gente entendeu um pouco melhor essa questão do significado, mas como que isso se aplica na questão do contexto onde muitas famílias hoje já não comemoram com a mesma força, onde nós vemos aí, passando pelos lugares, o pessoal já não enfeita como enfeitava antes, como isso tem aos poucos deixado de ser uma tradição. Eu queria ler uma outra passagem, essa que é muito especial para mim, o livro que está aqui no livro de Isaías. O livro de Isaías como um todo, eu acredito que é um dos meus preferidos aqui da Bíblia. E é importante a gente lembrar que esse livro, ele foi escrito, né, ele se passa aqui num período de, eu acredito, posso estar falando errado aqui, mas eu acredito que seja isso, depois eu posso confirmar e coloco aqui uma nota de rodapé na edição, caso esteja errado. Mas esse livro, ele se passa ali mais ou menos entre 400 e 500 anos antes de Cristo e já carregava ali umas promessas sobre esse Jesus que viria séculos depois, que era o libertador esperado. Como eu falei, aqui no contexto de Isaías, esse povo ele estava opresso por um outro reino, por um outro império, mas da mesma maneira era esperado no Salvador. Então você pode notar que, independente da era que a humanidade passa, ela é cativa, ela é escrava de algumas coisas. Então, não importa a circunstância que eu e você estejamos vivendo, nós vamos sempre ter a necessidade de ter Jesus nas nossas vidas, nos libertando do mal. A primeira passagem que a gente vai ler está aqui em Isaías 9, o versículo 6 e 7, que diz assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. Tem mais uma passagem que eu quero ler, está aqui em Isaías 11, verso 1, 2 e 3. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Sabe, irmãos, eu acredito que muito do Natal ter perdido significado para algumas pessoas, muito disso ter deixado de ser uma data importante se deve ao contexto familiar difícil, se deve ao contexto econômico do nosso país ter se tornado cada vez mais complicado para algumas pessoas. Para algumas pessoas, não, na verdade, o contexto econômico está mais complicado para todos, alguns são mais atingidos e outros não, enfim. Eu acredito que todos esses fatores têm impedido de que essa data verdadeiramente venha a ser importante, marcante para nós todos os anos, como deve ser. E qual é a resposta? Como nós contornamos isso? Nós que amamos o Natal, nós que amamos comemorar o nascimento de Jesus, nós que, às vezes também você não é cristão, você está ouvindo esse vídeo, mas para você é muito importante ter esses momentos com a sua família, ter esses momentos de aproveitar. Então, como recuperar, como retomar? E a resposta é o nascimento do menino. A resposta para essas coisas é o nascimento de Jesus, e como nós lemos aqui nessa passagem, todas as características que são colocadas sobre ele: maravilhoso, conselheiro, aquele que tem sabedoria, aquele que é o príncipe da paz, aquele que traz reconciliação, aquele que traz salvação, ou seja, tudo que é um problema hoje no seu cenário familiar, no seu cenário econômico, no seu cenário financeiro, Jesus é a resposta para todas essas coisas. Então, se a sua família é brigada, por exemplo, Jesus é a chave, Ele é o caminho para trazer a reconciliação. Ore por isso. No final do vídeo eu vou orar por você. Se você quiser deixar aí nos comentários um pedido de oração pela sua família, deixa aqui o seu nome e eu vou orar pela sua família. Mas saiba
que Jesus é a resposta para recuperar o espírito, para recuperar a comunhão, para recuperar a fraternidade entre as famílias. Se a sua família não comemora mais por uma dificuldade financeira, Jesus também é a resposta. Ele também é a provisão do céu para que haja felicidade, independente da nossa realidade, independente do nosso contexto. E Ele também pode abençoar você e a sua família com o recurso que é necessário para comemorar. Então é necessário ter fé no nascimento do menino, que já nasceu, que já viveu, que morreu, ressuscitou. E naquela cruz, quando Ele morre por mim e por você, Ele venceu todas essas coisas que são problemas para nós no dia de hoje. Então, o que nós precisamos fazer para voltar a viver o Natal com plenitude é acessar, é clamar por Jesus. É clamar, Senhor Jesus, essa data que representa o seu nascimento, nós queremos vivê-la com intensidade e com intencionalidade. Eu encerro esse vídeo, meu irmão, orando por mim, por você e pela sua família. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eis aqui a minha família, eis aqui a família do meu irmão. Que no Natal desse ano, o Natal de 2025, nós possamos recuperar o significado e entender que através do nascimento de Jesus, todas as nossas esperanças são válidas. E se nós depositarmos, Senhor, a nossa confiança nesse Salvador que já nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, tudo, Senhor, nós podemos viver em Ti. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Então, meu irmão, eu acredito que, tendo fé no que nós conversamos hoje, o meu e o seu Natal de 2025 será muito melhor do que os anteriores. Deixa essa curtida, deixa seu comentário. Se você tiver um pedido de oração ou qualquer outro tipo de comentário, deixa aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e um grande abraço.